Web TV Marte, de Tietê para o mundo. É papo reto! Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha, a gente chegando aqui mais uma terça-feira, graças a Deus, atrasados, estamos mais uma vez. Mas não saia daí não, porque o nosso programa hoje, ele está daquele jeito, trazendo muitas informação aí para vocês aí do outro ladinho da tela. Roda a nossa introdução, vai! Muito bem, cá estamos chegando hoje, dia 2 de junho, começando mais um mês, mais um semestre, final de semestre, início de semestre, dia 2 de junho de 2026, e aqui estamos chegando, hein? Hoje, como nós estamos atrasados, vamos correr um pouquinho mais com o nosso programa, porque nós temos assuntos, assim, muito relevantes a ser tratados aqui, discutir aqui com vocês, meus amigos internautas, que como eu também são especialistas palpiteiros aqui do mundo, como pode-se dizer, das redes sociais, dessas plataformas de notícia, ou para muitos usam como plataforma de desinformação, qual não é o nosso caso? Bom, hoje os nossos tópicos são: ministro da Justiça brasileira sendo enviado para os Estados Unidos para tentar ali aliviar a barra das facções. Segundo tema, Gilmar Palusa. Terceiro, uma bomba de última hora. Esta sim fez que o nosso programa atrasasse hoje, mas ela não podia ficar de fora. Então não saia daí não, porque hoje, o nosso programa, ele vem com o tema notícias que só o Brasil produz e o povo fica calado. Bem, minha gente, nos últimos dias aí, ó, nós estamos ouvindo e vendo a fala do pai da democracia relativa, o senhor Lula, né, em relação à classificação das facções brasileiras aí, pelo governo norte-americano, que nem abre aspas, as falas do presidente Lula, com os nossos terroristas, os nossos bandidos. Nossos não, né? Nesse caso dele, porque eu não tenho bandido de estimação e muito menos terroristas aqui no nosso país. Bom, depois, e para quem acha que não poderia piorar a situação, né, este discurso de nossos terroristas, olha essa atitude aí do presidente Lula, do governo federal brasileiro, mandando o ministro da Justiça e Segurança para convencer agora o Trump que as facções PCC e CV não são terroristas. Roda aí a matéria aí, vai, da Globo News. Autoridades norte-americanas, justamente para mostrar que não há por que justificar ou classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas internacionais, e essa é a questão mais complexa e complicada, que tem efeitos mais complicados e que passa a entrar em vigor a partir do dia 5, hoje é dia 1º, então o governo brasileiro tem 5 dias para atuar, para tentar evitar que isso ocorra. Obviamente nós vamos continuar acompanhando isso, porque até o dia 5 tem muita coisa para acontecer, pelo menos do lado de cá. Pelo menos ações, movimentações a fim de comprovar ou fazer o governo norte-americano mudar de ideia vão acontecer. Vai conversar com autoridades norte-americanas justamente para mostrar que não há por que justificar ou classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas internacionais, e essa... Gente, mais uma vez, eu estou aqui, ó, já vim aqui sexta-feira, falei a respeito de soberania,
mais uma vez, você repetitivo nesse assunto, só vem afetar a soberania aqui do Brasil, do nosso país, se alguém do mais alto escalão, ou se mesmo toda a República, tiver envolvida com essas facções. Caso contrário, gente, não afeta em nada a nossa soberania, e sim quem estiver envolvido com eles. Pela segunda vez, vou trazer mais um vídeo aqui didático aqui de uma professora de Direitos Internacionais falando sobre esse assunto. Roda aí. Sobre essa medida, é bem-vinda a essa nova classificação? Bom, era uma medida necessária, né? Muitos ficam se questionando se é positiva ou negativa. Bom, independentemente desse julgamento de positividade ou negatividade, era uma medida necessária, anunciada, e já se sabia que ela viria a qualquer momento. Desde o mandato anterior de Donald Trump, já naquele tempo, né, ele já falava sobre isso. E a sua campanha agora para esse mandato presente fazia parte dos principais itens no que diz respeito à segurança interna e internacional, o combate a organizações, a cartéis do narcotráfico e a organizações terroristas. Então, ele já vinha trabalhando com essa possibilidade de classificar o PCC e o Comando Vermelho brasileiros como organizações terroristas. Isso já se sabia que iria acontecer a qualquer momento. Bom, para os Estados Unidos era uma medida necessária, na medida em que os Estados Unidos vêm combatendo a questão do tráfico há bastante tempo. Sabemos aí da colaboração que ele faz, os Estados Unidos fazem com os países da Centro-América, com o México, lá em cima com o Canadá e também outros tantos países do mundo, né, tentando coibir, diminuir, restringir a entrada de narcóticos nos Estados Unidos. Uma promessa que ele fez em campanha, né, para as famílias. E também nós sabemos que junto com o tráfico de drogas existem tantos outros crimes. Uma organização de narcotraficantes não só faz o tráfico de drogas, mas também aí vem tantas outras, lavagem de dinheiro, crime organizado, né? Crime contra sistema financeiro, sistema bancário, aí prostituição, jogos, tráfico de pessoas. Então, são organizações polvo que implicam uma série de outros crimes que vêm junto ao tráfico de drogas. Então, os Estados Unidos estão comprometidos com isso, já se sabia, e agora nós temos aí uma medida necessária dos americanos, e fica a pergunta, mas era necessário para o Brasil? Eu acho que os brasileiros, boa parte deles, né, pelo menos 1/4 dos brasileiros que vivem sob a égide dessas duas organizações, talvez digam que era necessária essa medida, sim, na medida em que o Brasil não estava dando conta. E aí, meu povo, deu para entender agora, ou será que o próximo programa eu ainda vou ter que desenhar para vocês a respeito de soberania? Acho que deu para entender já um pouquinho, né? Então tá bom. Quem não entendeu, volta, assiste de novo o vídeo aí da professora explicando aí e depois dá continuidade aqui no programa aqui. Por quê? Agora, sem mais demora, estrala o chicote aí, vamos para a segunda matéria do dia. E a segunda matéria do dia é ela, Gilmar Palusa, né? O festival lá sobre desdireito. A gente nunca nem sabe o que rola lá direito lá, né? Mas sabemos que nós, o povo brasileiro, é que paga toda essa festa lá em Portugal lá para essa reunião aí do Gilmar Palusa. Vamos lá? E este evento já rolou muitas coisas. Já rolou dedo na cara de ministro e ex-ministros, verdades faladas na cara, até mesmo discursos ditatoriais. Bora ver aí, bora acompanhar como foi esse discurso de abertura do ministro Alexandre de Moraes. Roda aí.
O ministro Alexandre de Moraes defendeu em Portugal, durante o Foro de Lisboa, abertamente a regulamentação internacional das redes sociais. Durante a abertura do Fórum de Lisboa, o magistrado do STF recorreu a uma encíclica papal, ou seja, um texto papal, do Papa, histórica, para justificar a necessidade de impor controle estatal sobre as plataformas digitais. Nós, no painel anterior, ouvimos os professores dizendo sobre a necessidade de compatibilização do direito interno com o direitos humanos internacional, as cortes, a necessidade de uma regulamentação internacional das militares. Assim como em 1945 se sentiu pós-guerra a necessidade de uma declaração de direitos pela ONU, há necessidade dos países democráticos se unirem para uma regulamentação internacional. E isso é urgente, porque daqui a pouco tempo, poucos anos, os países não terão a tecnologia necessária para impedir veiculação no seu território. Hoje, isso é possível. Redes sociais, empresas, big techs, que não respeitam a legislação dos países, não respeitam ordens judiciais, praticam crimes. Hoje é possível um bloqueio em território nacional. Daqui a pouco, em virtude dos satélites em baixa altitude... Aí ele já está citando o Elon Musk, satélites do Elon Musk, baixa altitude. Você não vai conseguir travar a internet, bloquear a internet, todo mundo vai acessar direto pela internet da Starlink. Não vai dar mais para ter esse controle. Isso não será mais possível. Ou seja, a soberania dos países estará e poderá ser totalmente desrespeitada. Então, é necessário, rapidamente é necessário uma regulamentação. Olha aqui, gente, olha que coincidência, esse mesmo ministro que fez esse discurso, assim, de regulamentação em nível mundial, das redes sociais, olha o que ele fez com um brasileiro aqui, em solo brasileiro aqui, antes de partir por Gilmar Palusa. Roda a matéria aí, vai. Olha o país da democracia, roda aí. Olha isso aqui, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estavam investigando uma suposta ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Um cidadão comum investigado, sabe pelo quê? Porque ele publicou no Instagram um desenho japonês, um anime, com uma pessoa com a bandeira do Brasil, uma pessoa está ali e ela dá um soco em um careca de terno. Opa, se é careca de terno, devem achar que tem de ser o Moraes. É que nem a história do Lula lá. Se escreveu ladrão na faixa, opa, tem de ser o Lula. Não precisa botar Lula, tem que ser o Lula. Aqui é a mesma coisa. Se aparecer um careca de terno tomando um soco, tem que ser o Moraes. E aí mobiliza-se Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo atrás do cara, porque ele fez um desenho no Instagram. O desenho, ele tinha um formato de anime, que nem eu falei, e tava uma pessoa carregando a bandeira do Brasil, dá um soco num homem sem cabelo, careca de terno. A legenda do post estava escrito assim, aspas, entrei na moda. Esse foi o crime que a Polícia Federal saiu para perseguir. E não foi só perseguir, não. Foram feitas diligências. Eles gastaram nosso dinheiro. A Polícia Federal foi atrás do cara, entendeu? Porque ele fez esse desenho, e diz aqui, o procurador do caso, do Ministério Público, diz o seguinte, aspas, a postagem indicada, por si só, descontextualizada, na forma como está, não teria o condão de causar qualquer tipo de ameaça ou incitação à violência contra autoridades públicas.
Gente, isso daí é um país democrático onde vivemos, né? Parece que esse tipo de atitude aí era tomada naquela época lá onde que eles não gostam muito de recordar, né? Que é o regime militar, que eles falavam sobre a ditadura, mas isso acontecia no regime militar, né? Era esse tipo de atitude que era tomada lá pelos militares para aqueles que confrontavam, né, o regime. Neste caso, foi apenas uma figura, né, um boneco careca que levou a ilusão, levou ali, esse sou eu, manda buscar ele na casa dele. Que regime democrático é esse que vivemos aqui no Brasil, né? Mas que nem eu falei, o Lula-Palusa teve muito mais, foi muito além desse discurso aí ditatorial de início aí do ministro Alexandre de Moraes, né? Que nem eu falei, teve dedo na cara e verdade ditas assim a ministros e ex-ministro. Olha, eu já era fã desse jornalista português, Sérgio Tavares, mas depois dessas... Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura? De ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura? Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques, não me toque, caralho. Sem tanques. Não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Nós não vos queremos em Portugal. Não queremos corruptos em Portugal. Nós não queremos corruptos de merda em Portugal. Seus criminosos de merda. STF de merda, filhos de uma grande puta. Temos aqui o responsável pelo boicote ao voto impresso, pela fraude. Responsável da fraude e boicote ao voto impresso. A fraude eleitoral no Brasil foi por causa deste aqui. Foi aquele. Cá, eu já tinha, sim, um carinho, um apreço gigantesco aí pelo povo português, pela audiência, qual nos presenteia toda semana aqui no programa Papo Reto. Mas depois dessa atitude deste jornalista aí, com esses ministros, com este ministro e ex-ministro, só aumentou ainda mais o meu carinho, o meu respeito aí por vocês, irmãos portugueses. Edson, mas essa é a verdade. Muito obrigado, Sérgio Tavares, pelas palavras ditas ao ministro Gilmar Mendes e ao ex-ministro Barroso, né? Coisa que nós brasileiros, aqui dentro do nosso país, aonde vivemos uma democracia, né? Nós não podemos falar, se expressar dessa forma, com medo de receber ali a visita ali às 6 horas da manhã de um camburão da Polícia Federal na nossa porta, hein? Eita, democracia doida essa que vivemos aqui, né, meu povo? Bom, mas depois desse discurso, né, com tudo isso que vem acontecendo ao redor, estrala o chicote aí e vamos entrar, assim, para a terceira matéria do dia, qual é uma bomba, e uma bomba gigantesca. Roda aí, estrala o chicote. Olha aqui, ó, meus amigos internautas. Depois dessa luta de braço com o presidente Lula está aí lutando contra a maior potência, né, bélica, maior potência financeira, a maior potência, assim, do mundo, né? Aonde sim vive sim uma democracia, aonde sim tem uma democracia ainda
em atividade, e esses discursos lunáticos sobre regulamentação das redes sociais e Big Techs, feita pelo STF aqui no Brasil, o governo norte-americano determinou uma taxação agora através da seção 301. Bomba! 25% de taxação aqui no Brasil. Olha o vídeo aí do nosso amigo André Marsiglia falando sobre esse assunto. Bomba absoluta em Washington. O governo norte-americano, o governo Trump, agora propõe 25% de tarifas adicionais sobre o Brasil após a conclusão de investigações da chamada Seção 301 da Lei de Comércio Americana. Eu sou André Marsiglia, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o like nesse vídeo. Saiu ontem essa determinação em Washington. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos, sob comando do embaixador, anunciou essa tarifa de 25% sobre uma lista de produtos brasileiros. A determinação foi feita, como eu mencionei, sob a seção 301. As práticas brasileiras foram classificadas, e eu cito o documento oficial agora da própria seção, que diz: irrazoáveis ou discriminatórias e, aspas, oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. A determinação lista 6 frentes específicas, mas o mais importante para nós aqui é o seguinte, meus caros. O mais importante é que o documento, ele afirma textualmente, aspas, que cortes brasileiras emitiram ordens secretas direcionando empresas de mídia nacional americanas a derrubar conteúdo político e suspender perfis de residentes americanos, às vezes globalmente. Bom, agora a gente vai ter a sequência disso. Tem uma audiência marcada para dia 6 de julho e ali é que eles vão decidir a respeito de tudo isso. É que o Lula só vai conseguir se livrar dessa tarifa se ele negociar os pontos que são as queixas dos Estados Unidos. Dessa vez ele não vai conseguir fazer barganha. Ele só pode, dentro dessa classificação, pela 301, ele só poderá negociar com os Estados Unidos e derrubar essas tarifas se as queixas que foram feitas pelos Estados Unidos caírem, deixarem de existir. E as queixas feitas contra os Estados Unidos são justamente as perseguições contra redes sociais, contra a liberdade de expressão. Tanto o Lula só vai conseguir sentar para negociar dessa vez com os Estados Unidos se a barganha for bater no STF. E se o Lula fizer isso, ele negocia com os Estados Unidos, mas deixa de conseguir negociar com o STF. Se livra de um problema e cria outro. Vai ser difícil a vida do Lula daqui para frente. Ele está encurralado. Meu povo, eu sempre procuro terminar o programa em alta, para cima, mais uma notícia igual a essa, qual hoje nós tivemos esse delay no nosso programa, porque ela não podia ficar de fora, me deixa assim pensativo, e o custo do Brasil já era alto pelos inúmeros impostos criados pelo governo federal, qual a gente já tem que pagar aqui diariamente aqui no nosso país aqui, agora mais essa taxação aí de 25% em alguns produtos brasileiros. E aí, como vai ficar agora a nossa situação? Quem poderá nos defender? Como será o caminho do nosso país? Este ano é um ano eleitoral, que nem eu sempre falo. Nós podemos reescrever uma nova história através das urnas. Respira, meu povo. Respira daí, que eu estou tentando respirar daqui para não enlouquecer. E que nem eu falo, se tudo der certo e Papai do Céu permitir, e se meu canal não cair, sexta-feira que vem, nós temos um encontro marcado aqui, na TV Marte, no programa Papo Reto. Eu e você, vocês e eu. Um forte abraço a todos e tchau!
Edson TV Marte é papo reto. Assiste lá que o clima é certo. Troca de ideia, zero concreto. Tá na boca do povo direto.